O Banco Central aqui em Brasília funcionava de uma maneira bastante fragmentada. Em vários prédios, alguns próprios, outros alugados. E todos os prédios adaptados precariamente às necessidades. E havia um micro-ônibus que circulava entre os diversos prédios para criar essa movimentação e conexão, levar os processos, trazer os processos e também permitir que os funcionários de um prédio fossem até o outro para resolver assuntos e tratar dos interesses do banco, né? Para o Banco Central, a construção do edifício sede foi aquele marco necessário para que ele se firmasse diante de todas as demais instituições governamentais. Em 1974, me lembro bem de ter visto pela primeira vez a imagem desse prédio e que naquele momento ainda era uma maquete. Eu era estudante de arquitetura e fazia um estágio na Nova Cap. A Nova Cap era uma espécie de prefeitura de Brasília e num determinado dia os meus superiores me pediram para ficar no horário de almoço para receber uns projetos que se referiam a um concurso para o Banco Central. E chegou um senhor trazendo uma maquete e colocou em cima do balcão. Eu fui até lá e ele estava entregando o projeto com o qual ele participaria desse concurso. Coincidentemente, era o professor Hélio Ferreira Pinto, uma pessoa muito simpática naquela época, um senhor talvez de 50 anos. Ele era professor catedrático de projeto na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu soube alguns dias depois, talvez semanas, que aquele projeto não havia sido escolhido pela comissão julgadora do concurso. Mas, algum tempo depois, eu soube que o edital reservava à diretoria o direito de escolher um projeto para ser construído que pudesse não ter sido o premiado em primeiro lugar, e assim foi. E o Mário Henrique Simpson, então, gostou muito do projeto e disse assim: vocês são responsáveis por essa obra, pela concepção dessa obra, desse prédio, que vai, no mundo, representar a imagem financeira do país. A construção desse prédio envolveu a necessidade de se criar uma comissão de obras específica para essa finalidade, dada a envergadura do empreendimento. Eu fui conversar com o chefe do departamento que eu queria trabalhar na área de engenharia. E o chefe na época, o Abner Garcia, ele me disse que ele estava criando um grupo, já tinha começado, algumas pessoas já estavam trabalhando na Comob. A Comob era esse grupo de engenheiros contratados para fiscalização e acompanhamento do prédio, né? Execução do prédio, construção do prédio. E ele falou: não, eu estou mandando aos poucos os engenheiros do banco, que eu quero criar uma equipe de engenheiros e arquitetos aqui do Banco Central. O projeto do edifício sede do Banco Central em Brasília, pelas características das atividades desenvolvidas pelo Banco Central, haveria que comportar todas essas possibilidades de atendimento dessas necessidades. A exemplo dos serviços atinentes ao meio circulante, onde haveria necessidade de se construir aquelas imensas caixas fortes onde ficam depositados numerários que são distribuídos para as instituições financeiras. Segundo se diz, 60% da área do banco está enterrada. Quer dizer, nós nascemos sob o signo da inflação, não é? Quer dizer, as caixas fortes eram enormes. Nós tínhamos aqui dentro estoques imensos. Primeira vez que eu vi a maquete, eu achei assim espetacular, né? Porque era uma coisa totalmente diferente. Era um prédio com uma plástica, né? Totalmente diferente do que a gente tem. Então, para quem está começando, está vendo, era bastante empolgante a situação. O prédio do Banco Central
tinha uma configuração arquitetônica única e especial, porque ela foi originada de uma moeda existente na época do Império, que era o dobrão do Império. E depois, posteriormente, o símbolo, né, é o prédio, é o topo do prédio em terceira dimensão. Então eu acho que isso tudo criou uma unidade muito grande em torno desse prédio. Era uma obra audaciosa, um projeto audacioso e futurista para a época, e em termos de conceitos, não só de projeto de arquitetura, como também de engenharia. E era uma obra futurista. E até hoje, apesar de alguns elementos arquitetônicos já um pouco defasados em termos de seu uso, a obra em si, como um volume, como partido, ela ainda hoje é uma obra muito atual. Em 74 já tinha sido feito aqui o buraco, vamos dizer assim, né, que foi uma empresa chamada Guarantã que fez a escavação. Foi uma imensa cratera aberta de cerca de 20 metros de profundidade. Essa foi a primeira etapa da obra. Apenas uma empresa foi contratada para essa finalidade. Na sequência, foi contratada, mediante processo licitatório, uma outra empresa especializada para construir as cortinas de concreto atirantadas que fechariam e protegeriam aquela imensa cratera para evitar os desabamentos. Somente após essas duas obras preliminares é que o prédio efetivamente começou a ser construído lá das fundações. Daquela imensa cratera começaram a surgir. Inicialmente se viam as 4 torres que identificam essa edificação sendo construídas e aos poucos emergindo da cratera. O prédio apresenta uma característica, um partido arquitetônico único, que são os pavimentos tipo em balanço, ou seja, não tem colunas que apoiam. Inclusive ela tem 10 metros de balanço por 16 metros de largura. São 160 metros quadrados sem uma coluna sequer. E saiu várias notícias que o prédio estava torto, notícias que uma época quando o prédio foi ocupado, o prédio era o pé direito relativamente baixo, mas em Brasília isso é normal, né? Mas quando se colocou os móveis e as divisórias baixas, o pessoal começou a achar que o prédio tinha algum problema. Por que estão colocando divisórias baixas? Acharam que era a ideia que aquilo era mais leve. Então, essa notícia, mais os móveis baixos. Teve também uma dizendo que não podia concentrar mais de 200 kg por metro quadrado no pavimento. Aí as pessoas que não sabem, né, pega 3 pessoas com mais de 80 kg, já deu mais de 200. Aí a pessoa falou, pô, esse prédio tem problema. Então aí espalhou, saiu notícia em jornal que o prédio tinha problema. A imprensa acabou tomando conhecimento disso através do Carlos Brandão, que era o presidente do banco na época. Ele deu uma entrevista e ele se referiu a isso. Mas o presidente do banco achava que, se naquele ambiente colocasse 280 quilos, não ia cair. E ele então fez um comentário dessa natureza, e num dia de uma entrevista que ele estava dando para o jornal Folha de São Paulo, a entrevista era o assunto era financeiro. Mas como ele ia mudar, já estava com a programação de mudar no mês que vem, no mês seguinte, então um jornalista da Folha de São Paulo perguntou ao presidente, e com relação ao banco, a nova sede do banco, o senhor está programando mudar no próximo mês e tudo? Eu falei, mas tem um problema aí. Aí ele falou, perguntar, mas qual o problema? Aí a imprensa toda levantou, queria saber. Ele falou, tem um problema, todo mundo quer começar a fotografar, filmar, acender as luzes todas de novo, porque já tinha acabado a reunião. E ele falou, porque o primeiro problema é o seguinte, eu vou contar para vocês o que é. Aí, isso apareceu depois na televisão, essa entrevista dele, aí que foi um alvoroço. Aí ele disse o seguinte, tem uma previsão de carga, me parece que 280 quilos por metro quadrado.
Você pega uma mesa de um funcionário público, normalmente ela é cheia de papéis, gavetas cheias de papéis. Então a mesa já é pesada. O funcionário normalmente obeso. A cadeira, mais isso, mais aquilo, um móvel do lado, dá mais 280 quilos por metro quadrado. Eu estou preocupado. Porque na realidade, pelas normas técnicas, um pavimento destinado a áreas, vamos dizer, de escritório ou administrativas, exigem apenas um sobrepeso de 150 quilos por metro quadrado. Pra você ter uma ideia do que é isso, 280 quilos por metro quadrado tem uma tolerância maior que um edifício garagem. Se for botar um automóvel do lado do outro, eu não preciso de 280 quilos por metro quadrado. E talvez o que tenha contribuído também para as pessoas não dirimirem as dúvidas e não deixarem receio de lado, foi o fato de que antes da inauguração propriamente dita do edifício, houve uma ocupação parcial e provisória por parte da diretoria do Banco Central. Então foi dito na época o seguinte: olha, se a própria diretoria está habitando, está ocupando o prédio, por que os funcionários vão ter medo de ocupar? Até hoje, a gente pode considerar que é um projeto que está atual, apesar de mais de 35 anos já de construção e de elaboração. É um projeto que ainda guarda a modernidade de Brasília dentro dele. É um projeto que serviu, hoje em dia, é um dos prédios mais fotografados de Brasília. Os turistas fazem questão de fotografar, porque realmente ele tem uma característica única. Mesmo circulando pela cidade, é um prédio de um destaque muito grande. Ele tem uma arquitetura única, a arquitetura dele digamos, chama atenção. As pessoas olham os prédios e veem que é um prédio diferente dos demais. Então só isso já é suficiente para você olhar e ter a sua atenção atraída para o prédio. Isso daí, evidentemente, ajudou na imagem do Banco Central. Quando a pessoa vê qualquer foto do Banco Central, de qualquer ângulo, a pessoa logo identifica, lá é o Banco Central. O Banco Central existe como instituição, existe como instalações físicas, existe com seu corpo de funcionários, com seu capital humano. Mas muitas vezes eu me pergunto, que Banco Central é esse? Qual é o Banco Central que a modernidade exige? E durante esses anos todos, nós vimos esse prédio se adequar às necessidades da instituição e foi muito satisfatório poder ter chegado a esse momento em que o prédio atingiu a sua maioridade, a sua maturidade, na verdade. E foi uma alegria muito grande ter participado do processo de fazer com que o prédio chegasse a este ponto com saúde, para poder proporcionar à instituição os meios mais adequados e convenientes para exercer o seu papel, que é tão importante para a nossa sociedade e para o progresso do país.